Boa noite, então, para todos que nos acompanham em suas casas, né, que estão refletindo mais uma vez conosco, aqui pelo Neto Paulo de Tarso. É uma alegria estarmos de volta para darmos aí continuidade aos nossos estudos do Evangelho à luz do Espiritismo. Nós estamos já há 2 semanas, hoje a terceira semana, refletindo sobre essa nova passagem, como nós mencionamos em algumas passagens para trás, né, uma passagem um pouquinho mais desafiadora em alguns aspectos, até polêmica, né, por conta de interpretações que às vezes se faz sobre ela, mas a gente tem buscado tirar o espírito da letra, trazendo reflexões que sejam produtivas para nós, do ponto de vista espiritual, naturalmente. Então, o primeiro estudo que nós fizemos sobre essa passagem, ele foi bastante contextual, a gente ficou um bom tempo ali se debruçando sobre o aspecto histórico, o contexto do templo, as partes do templo, a questão da festa de Páscoa que estava ocorrendo, o ritual, os rituais que eram ali realizados, até a passagem anterior, a gente falou bastante sobre isso, e nós percebemos que isso foi muito importante para nos dar subsídios depois, para partirmos para uma interpretação mais espiritual dos acontecimentos que envolvem a passagem. Então, na semana passada, no último estudo que fizemos, já nos debruçamos aí muito mais no aspecto espiritual mesmo, tanto acerca do templo, entendendo a nossa vida como um templo, as nossas potências como sendo sagradas e que devem estar a serviço dessa adoração a Deus. E aí nos debruçamos principalmente sobre a figura dos cambistas, a mesa dos cambistas, que é ali derrubada por Jesus, e a cadeira daqueles que vendiam pombas. Eu vou reler o versículo da semana passada, para caso exista aí alguma dúvida, algum ponto que ainda ficou em aberto, a gente poder tratar, e já avançarmos para o versículo de hoje, que é um versículo mais curtinho, mas que nós veremos terá também muito a nos ensinar. Então, aqui, Marcos, capítulo 11, versículos 15 a 19. Está dito aqui, né? Dirigem-se a Jerusalém. Entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Esse é o versículo que nós estudamos semana passada. Agora o versículo de hoje. E não permitia que ninguém transportasse utensílio através do templo. Vou ler aqui também a versão João Ferreira de Almeida. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo. A palavra aqui, até o Haroldo coloca uma nota, que é traduzida como utensílio, na versão dele, vaso, na versão de João Ferreira de Almeida, pode ser o vaso, utensílio de casa, mobília, bens, instrumento, enfim, instrumentos de um modo geral, todo instrumento utilizado para fazer uma determinada ação, essa palavra grega aqui, ela tem essa significação. Mas também muito aplicada aí a vaso, né, que é uma espécie de instrumento. E aí, meus amigos, por onde começamos? Ficou ainda algum ponto em aberto sobre a questão dos cambistas, das cadeiras dos vendedores de pombas? Não sei se alguém queria falar de algo da passada, né? Eu já ia entrar nessa atual. Você já ia entrar? Eu só queria rememorar aqui um ponto que a gente comentou, acho que talvez muito brevemente ao final da reunião passada, a questão dos vendedores de pombas. A gente falou muito sobre a cadeira, no aspecto de uma acomodação que o Cristo e o Evangelho vêm desfazer, desarticular. A gente tem uma tendência muito grande de ir buscando essa interação, esse intercâmbio com o mundo espiritual, com o divino, buscar essas cadeiras de acomodação, de certos privilégios, de certos favores, de certas blindagens, quando, em verdade, se há uma busca sincera, o alto vai desarticular os nossos processos de acomodação para que a gente construa uma fortaleza própria, bases mais seguras por nós mesmos na caminhada. E aí um outro aspecto sobre os vendedores de pombas, que a gente mencionou en passant, que foi assim,
os vendedores de pombas ali eram aqueles que vendiam, sobretudo, para os mais simples, os que tinham menos recursos. Afinal de contas, não conseguiam comprar os animais mais caros, por exemplo, o cordeiro e tal, outros animais. Então, a pomba, se a gente lembrar o próprio caso de Jesus, Maria e José ofertaram ali 2 rolinhas, se não me falha a memória, ou 1 rolinha, porque era o que eles tinham, eles eram, né, poucos recursos. Então, quando eles vão fazer, levam Jesus ao templo, ao 8º dia, para cumprir ali o que determinava, né, as orientações do seu povo, eles adquirem lá as pombinhas, as rolinhas. E aí a gente transpôs isso, então, para uma significação espiritual, exaltando ou destacando a responsabilidade que se tem, especialmente quando se é alguém com mais cultura, com mais possibilidades de divulgação, com mais eloquência, com mais influência sobre as massas, para não incorrermos nessa condição de vendedores de pombas. O que seria aqui o vendedor de pomba, propriamente? Ele que atinge as multidões, né? A capacidade de alcançar o coração mais simples, né? E o que é o vender a pomba, nesse caso? Para os multidões. Hoje em dia, eles são esses tipos. Também. Tem muito, ouve o que ele diz, segue o que ele fala. Uhum. Não tem essa questão, você falou que os vendedores, a pomba era oferecida para aqueles que eram mais pobres, materialmente. Mas a gente tem que pensar que os que são desprovidos também são os mais simples espiritualmente, aqueles que ainda são mais ignorantes, ou são mais conduzidos também, né? E, de certa forma, então, a gente é conduzido de maneira errada logo desde, como uma criancinha, como um espírito ainda no início da jornada e facilmente suscetível, né? Manipulável. Eu também tinha pensado um pouco no sentido que eles vendem ilusões. Isso. E eles vendem também algo que não pertence a eles. Porque a pomba, eu fiquei imaginando, né? Ela é uma criatura que pertence a Deus, livre. Então você aprisiona e vende algo que não lhe pertence. Sim, tem esse aspecto, né? De uma certa usurpação do que é divino, que você passa a considerar seu e a oferir proventos em torno disso. No caso do ser, né? Coisa é um elemento material, que Deus, tudo na verdade pertence a Deus, ele nos provê para que a gente possa angariar os recursos necessários aqui no mundo. Mas a gente tem que ver até onde vai essa nossa possibilidade de posse, até onde ela é lícita e a partir de onde ela passa a não ser mais lícita. Né? E principalmente esse aspecto do vendedor de ilusões, né? Porque ali, no fundo, não podemos dizer que em todos existia essa má-fé. Muitos faziam porque era a convenção, era o que se fazia, era convencional, conseguiam conforme o baile, vamos dizer. Mas, no fundo, você está vendendo uma ilusão de que aquilo é religiosidade. Você está reduzindo, às vezes, ou induzindo a criatura a acreditar que religiosidade se resume a isso, a comprar isso e ofertar aquilo. Quando a religiosidade é algo muito mais profundo, que envolve muito mais o ser em si, nas suas escolhas, nas suas deliberações dali por diante, do que a busca de um subterfúgio material, de um outro recurso exterior. Então, fazendo uma transposição para os nossos tempos, nós veremos muitos indivíduos, vamos usar o termo atual, né, que tem um grande alcance, que são influencers, que transmitem uma espiritualidade que, na verdade, não é uma espiritualidade que vai no cerne das coisas. Cria uma visão de espiritualidade que é muito mais uma moda da casa, ou conforme o gosto de cada um, do que propriamente um processo profundo de libertação, de entendimento da vida, de si mesmo. E aí as criaturas vendem isso como sendo panaceias, como sendo soluções universais e globais para quem quer que tenha recursos para adquirir. Quando que a espiritualidade mais legítima, mais profunda, sempre esteve acessível a toda criatura que busca, porque os grandes mestres, os verdadeiros grandes mestres, sempre ofertaram suas lições a todos, de maneira aberta, claro, demandando de cada coração a busca pelo entendimento, a disciplina para alcançar a compreensão, mas sem venderem ilusões, sem fazerem desse universo da espiritualidade um meio
de usufruírem recursos, muitas vezes criando e alimentando ilusões e desvios em outras criaturas. Posso compartilhar uma coisa rapidinha, muito engraçada que Diga. aconteceu? Coisas da internet, né? A gente tá ali, e aí apareceu uma tirinha de uma página, e eu achei, a hora que eu vi, eu lembrei muito do nosso estudo, porque assim, tem um personagem lá que tá num restaurante, e aí ele chama o garçom falando que ele fez a escolha dele, né? Aí ele fala assim, olha, eu vou querer um cristianismo com um recheio de espiritismo e uma pitada de budismo. Aí o garçom responde para ele, olha, você quer com reencarnação, salvação eterna? Aí eu fui lembrando do nosso estudo, né? Aí ele fala, pode ser salvação eterna, né? Aí ele, você quer acrescentar algum misticismo, uma crença, alguma coisa? Não, tá bom, obrigada. Aí o garçom finaliza terminando, olha, fica tranquilo que já, bem rápido, a gente serve aquela coisa de imediatismo também, né? Sim. Já vai ser providenciado do jeito que você quer e rapidamente. Aí eu olhei e lembrei muito. A gente comentou, né? Bem isso. Aquilo que eu escolho estar, que eu escolho considerar, é aquilo que eu simplesmente ignoro. Uma coisa e esse é um estudo que até o Kardec incentiva no Livro dos Espíritos, por exemplo, na questão 628 de Livro dos Espíritos, uma coisa é você debruçar-se sobre as várias tradições espirituais com um espírito de análise, de aprofundamento, de recolher o que é edificante, o que é útil. Esse estudo mais universal, Kardec mesmo estimula, é um estudo muito enriquecedor, né? Ele mesmo, Kardec, faz, na Revista Espírita, por exemplo, ele vai estudar a doutrina dos druidas, em outro momento ele faz alguns comentários sobre o islamismo, enfim, o budismo e outras coisas, né? Sobre algumas tradições do Oriente. Agora, outra coisa é você ir pescando somente nessas doutrinas o que lhe convém, aquilo que melhor se encaixa ao seu modo de vida, mantendo-se ali na cadeira, né, da acomodação, e muitas vezes ainda compartilhando, vendendo essas ilusões a outros corações. Esse é o grande cuidado que a gente precisa ter, e é algo que está muito presente aí nos tempos odianos, né? Diga lá, Flavícia. Boa noite, pessoal. Eu fiquei pensando também o quanto a gente cria situações, assim, o quanto a gente aproveita, às vezes, dessas oportunidades da falsa religiosidade ou da possibilidade de conduzir massa, né, de pessoas, assim, para criar coisas que não existiam. Então, por exemplo, eu fiquei pensando que os vendedores de pombos, eles não criaram, assim, a questão do sacrifício. Isso era uma questão religiosa que existia ali. Mas eles aproveitam dessa oportunidade, veem nisso um negócio, né? E aí se colocam ali para fazer essa venda das pessoas. E quanto em termos de religiosidade, a gente vai criando essas falsas necessidades para poder vender, seja vender mesmo no sentido monetário mesmo da coisa, ou para criar uma série de outras vinculações, assim, com as pessoas às quais a gente está querendo conduzir, para realmente aprisionar, assim, tirar vantagem de todo aquele processo. Então, o quanto isso é um desafio grande para quem está para as mentes que estão usando a inteligência para isso, assim, né? Porque no fundo, ficam olhando para todas as situações, ficam olhando para os seus irmãos como simplesmente manobra, assim, né? Na verdade, criando uma série de necessidades que não existem, e passando isso para as pessoas, para outras pessoas, para, enfim, conduzi-las da maneira como bem entendem ali. É isso aí. Então a gente tem que ter cuidado. Eu acho que uma frase que sintetiza bem isso, a gente até a mencionou na semana passada, Lucas 17:2, é mais vantajoso para ele se uma pedra de moinho estiver colocada ao redor do seu pescoço, ter sido atirado ao mar, do que escandalizar um só destes pequeninos. Escandalizar aqui no sentido mais original da palavra, escandalo no grego, significa armadilha ou pedra de tropeço. Então, escandalizar um outro alguém é
ser na vida daquele alguém uma pedra de tropeço, uma armadilha que o desvie do roteiro original, que o faça decair da sua posição de firmeza, de caminhada. Então, melhor fora essa consequência aqui, sobre a qual a gente já falou em outro estudo, né, a responsabilidade atrelada, o voltar em futuras encarnações com grandes compromissos, é o símbolo da pedra de mão atada ao pescoço, do que desviar esses corações mais simples, que são mais suscetíveis a essa influenciação. Então, a responsabilidade, no fundo, com o que nós fazemos com o conhecimento espiritual adquirido. Nós transmitimos uma espiritualidade lúcida, libertadora, ou uma que faz da criatura ainda cativa de si mesma, dos processos de acomodação ou hábitos perniciosos que ela ainda traz. Bom, acho que, em linhas gerais, é isso, em termos da revisão. Avançando, então, hoje para o versículo 16. Não permitia o Senhor que ninguém transportasse o utensílio através do tempo. Quem meditou sobre isso, por onde nós começamos, a gente vai trazer também aqui um aspecto contextual para puxarmos aí uma pista, mas alguém já tem algum ponto de início? O Raul tinha mencionado que queria falar alguma coisa? Diga lá. Eu não pensei algo propriamente ao contexto em si, né, que estava acontecendo, mas eu estava pensando bastante sobre essa ideia que está na tradução do Dark, né, não consentia. Às vezes a gente às vezes tem a ideia de liberdade como sendo não cumprimento de qualquer tipo de regra, né? Não, tipo, fazer o que quiser, a hora que quiser. E eu lembrei muito daquela passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 9, né? Que é os brancos e pacíficos, e tem justamente uma mensagem de Lázaro, que eu acho muito bonita, né? Que é obediência e resignação. Que ele fala justamente uma frase assim, né? Tipo, a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Então, às vezes, assim, situações como essa, por exemplo, que Cristo via toda aquela situação no templo, às vezes, por uma ideia de querer agradar, a gente pode, não, permitir, é isso mesmo, pode colocar do jeito que está. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que, às vezes, colocar a razão ali e ver onde que está sendo justo, onde que não está, até que ponto que realmente é uma liberdade. A gente precisa parar algumas coisas para ter uma liberdade maior, ou até que ponto faz qualquer coisa aí que isso é liberdade, né? Porque está pensando até numa analogia, tipo, a gente vai escrever um poema. Se a gente simplesmente vai jogando palavras lá qualquer, não se preocupa com a métrica, com a rima, com a interpolação em si, as coisas que sejam, vai sair alguma coisa. Mas o quanto ali que a gente coloca esse consentimento, ou seja, de seguir certos padrões, normas e regras, a gente ganha uma liberdade muito maior, porque a gente expande a quantidade de ferramentas que a gente tem. A gente expande as oportunidades, opções. Então, às vezes, tipo, nesse templo, esse cuidado de ver esse templo limpo, organizado, no sentido mais profundo, né, de sentimentos mesmo, do raciocínio também, quanto que também precisa ter esse certo consentimento das coisas que são realmente justas, né? Então, tipo, esse não consentimento, olha, essas coisas para ficar vendendo, para lá e para cá, carregando isso aqui, não é tão interessante no tempo, né? Então, precisa ter aquela firmeza para remover, né? 2 pontos, né? Acho que aproveitando esse gancho que você trouxe, assim, primeiro que nós precisamos entender que, lembra da ação parabólica que nós falamos? Do ensinamento por meio da ação, da encenação simbólica? Que a gente pensa assim, Jesus tinha pretensão, com esse ato que ele fez, de que dali por diante ninguém mais ia repetir isso no templo? Você acha que ele tinha alguma pretensão disso? Não. Então, por que ele fez? Porque ele queria deixar um marco. A cena, ao longo do tempo, ganharia uma conotação espiritual que seria uma lição imorredora. Então, ele está menos preocupado com o tempo físico que acontecia ali e muito mais preocupado com o que aquela cena representaria para o porvir. Porque ele não tinha pretensão de, com o que ele fez ali com alguns cambistas, que foram poucos, se fossem todos, ele teria causado um tal alvoroço, a gente comentou sobre isso, que muito provavelmente ele teria sido preso ali no ato pelo Império Romano. Ser condenado antes, né? Então, ele estava muito mais preocupado com o que aquela ação local, limitada, representaria depois em termos espirituais, do que propriamente com o alcance daquilo no templo ali em que ele estava, naquele momento em que ele estava. Eu estou falando isso por quê?
aqui a gente está fazendo o movimento de trazer tudo isso para o plano interno. Então, quando fala assim, Jesus não consentia, o que isso representa? Limita, né? Nos limita. O Cristo, dentro da criatura, o Cristo apreendido é o quê? Consciência esclarecida. E consciência esclarecida começa a fazer o seguinte: eu não mais consinto com isso. Antes você fazia e não te incomodava. O Cristo lá dentro, de repente, começa a falar assim, isso não dá para seguir assim. Entendem o que é? Jesus, ele fez a cena, mas a cena ali é o que ele menos importava. Ele queria transmitir a ideia, ó, o evangelho, dentro do templo consciencial de alguém, começa a ser, não consinto mais com isso. A consciência fala. Fogo mental, né? Incômodo, fogo mental, desequilíbrio interno. Isso é o Cristo lá dentro dizendo, não consinto que ninguém mais faça isso aqui. Seria tomar consciência de que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém? Exatamente, esse conceito de liberdade que passa por limitação, por disciplina, por ordenação, que o Raoni trouxe aqui. Entender que eu só serei livre quando eu aprender a dizer não para algumas coisas, a não dar mais margem para algumas coisas dentro de mim. Então, olha como é interessante isso, gente, porque nós não conseguimos ter acesso à cena como ela foi. Nós não temos aqui um cinema que nos permita ver. Foi exatamente assim que Jesus fez. Um dia, no mundo espiritual, nós veremos. Mas a finalidade dele foi alcançada. Porque, seja qual for o molde específico, a cena chegou até nós. O Cristo, dentro do templo, começa a dizer, não consinto mais com isso. Diga. Teria também a ver, porque aqui ele fala do transporte do vaso ou de um utensílio, enfim, de nenhuma dessas coisas pelo templo. Aí eu tinha pensado esse móvel utensílio representando o elemento material e o templo divino. Dessas coisas, uma não usurpar o lugar da outra, no caso. Sim. Tem muito a ver com o que nós até falamos no estudo passado, quando a gente faz o câmbio inverso. Ao invés de fazer o câmbio das coisas materiais para as coisas sagradas, a gente acaba trazendo as coisas sagradas para o plano das coisas materiais, querendo cambiá-las, né? A gente mistura uma coisa a outra, mistura os graus, os níveis de prioridade na nossa vida. A gente vai desenvolver isso. Mas só para concluir aquele ponto anterior, então quando fala que Jesus não permitia, a gente não deve pensar na espiritualidade nos cerceando, assim, ou dizendo e nos impondo o que temos que fazer. Claro que, vez por outra, dadas as condições analisadas aí, dentro da lei divina, o espírito vai ser submetido compulsoriamente a certas experiências. Mas muito em resultado de escolhas anteriores dele. Onde ele vai encarnar com severas limitações ali. Né? E ele não quer encarnar. A espiritualidade faz ele encarnar. Então, houve ali o que Kardec, o Emmanuel, vai definir como uma encarnação compulsória. Mas muito em decorrência de escolhas pretéritas e necessidades suas. Mas, importante que se frise isso, no âmbito moral, nunca há imposição. Pode haver imposição de circunstâncias exteriores, mas no âmbito moral, escolhas da criatura, a espiritualidade nunca intervém. Inspira, que é muito diferente de impõe. Inspira, impõe. São coisas diferentes. Então, ela pode impor a espiritualidade, atuando em nome do Cristo de Deus, circunstâncias. Você vai viver nesse contexto, você vai passar por isso. Agora, o que você vai fazer dentro disso, isso corre por conta do Espírito. Nunca há predeterminação, imposição do ponto de vista moral. Isso os Espíritos deixam bem claro. Então, quando fala aqui, né, que Jesus não permitia, a gente tem que entender, sobretudo, Jesus aqui como representação da consciência esclarecida pelo Cristo, que começa, então, a dizer não para certas atitudes, para certas escolhas. Não é Jesus que vai chegar e falar assim, você não vai escolher isso. Jesus jamais faria isso. Ele pode te impedir a passar por uma experiência. Agora, o que você vai escolher fazer a partir dela, isso sempre será em decorrência do Espírito. Estará por conta do Espírito. Os dois versículos mostram dois tipos de célula distintos.
Não é ação uma ação rápida, né? Um chicote, quebrando tudo. A outra é uma ação onde ele está como um guarda ali, né? Olhando, passou alguém ali no tecido. Parece que essa segunda ação demora muito mais tempo, porque ele tem que plantar a guarda ali para ver quem passava ou não. É interessante que isso foi registrado dessa forma, assim. E a primeira ação parece algo meio rápido e termina rápido, né? Porque a gente já chegou nessa conclusão de que guardas seriam muitos ali, né? Ou até, assim, eu acho que é uma questão da narrativa mesmo, o jeito de narrar. Eu imagino que tenha sido uma ação muito rápida que englobou tudo isso. Então, Jesus foi ali, tinha um cambista ali, tinha um vendedor de pomba, tinha uma pessoa passando com tecido, e ele admoestou um ou outro, um de cada, vamos supor assim, e aí a narrativa diz que ele, então, não permitia que ninguém, porque é como se fizesse, na matemática a gente vai dizer, conceito de extrapolação. Você faz um e você extrapola para o restante. Você fez um modelo, um exemplo, e diz que isso agora vai valer para os demais, né? Não que Jesus tenha derrubado a mesa de todos os cambistas, tenha derrubado a cadeira de todos os vendedores de pomba e impedido todas as pessoas que estavam com tecido. Às vezes ele fez com um de cada, mas aí gravou-se a cena. O Cristo estava orientando que esse tipo de atitude não seria ideal. Mas lembrando, mais uma vez, ele não visava aqueles indivíduos ali. Ele visava a mensagem que transmitiria com aquela encenação. Porque é uma mensagem atemporal e que alcança o cerne do Espírito. E é isso que a gente vai tentar decodificar aqui hoje, recorrendo também ao aspecto do contexto, para entender o que ele quer dizer com, a partir do Evangelho, esclarecendo a consciência, e não se permite mais essa passagem com utensílios pelo tempo. O que tem uma coisa a ver com a outra? Qual o sentido disso? Vamos às pistas aqui, vamos começar pelo contexto histórico, que dele a gente vai puxar o fio da meada para chegar à interpretação de toda essa cena que se deu ali com o mestre. Então, primeiro, o comentário Esperança aqui, aqueles comentários que a gente usou lá no primeiro estudo, ó, comentário Esperança sobre Marcos, capítulo 11, versículo 16. Uma coisa interessante que há de diferenciar aqui, primeiro ele estava admoestando cambistas e vendedores, agora ele se volta ao povo. As pessoas que passavam ali pelo templo, né? Que é o que o comentarista aqui fala. Para muitos moradores de Jerusalém, atravessar o pátio externo era a ligação mais curta entre dois pontos, especialmente quando tinha algo para carregar. Assim, acostumaram-se a usar o recinto sagrado como lugar de travessia. É claro que houve queixas, ele cita um trecho aqui do Talmud, mas as pessoas se habituam a tudo. Quem não tinha muita pressa parava para conversar com outros sobre os negócios, abria sua carteira para fazer pagamentos, ou talvez cuspia no calçamento. Esse trecho lá do Talmud que ele cita, ele até fala essa questão das pessoas passarem cuspindo ali no templo. E aí ele segue aqui com outros pontos que não são tão interessantes no comentário. Mas aqui já temos um aspecto bem interessante. Vamos agora ao comentário do Hendrickson, que ele também vai falar sobre isso, e de maneira até um pouco mais desenvolvida. Ele fala assim, ó, a gente até mostrou aqui no primeiro estudo a foto, o diagramazinho do templo, né? E aí o Hendrickson comenta assim, com a ajuda do diagrama do templo e da explicação que se segue, o sentido torna-se claro a respeito desse versículo. Usando os portões do templo, as pessoas tinham concluído que o atalho que aquela área proporcionava, por exemplo, entre a cidade e o Monte das Oliveiras, era muito conveniente e fácil. O lugar santo estava sendo usado para um propósito completamente secularizado. Será que nem mesmo os rabinos desaprovavam aquilo? E aí ele cita um trechinho aqui do Talmud, né? Que reverência ainda existia no templo, que ninguém vem até o monte do templo com seus pertences, sapatos, bolsa ou poeira nos seus pés. Não façamos dele um lugar de passagem, ou o degrademos para ser um lugar de cuspidelas. Uma citação dos rabinos no Talmud, que era um livro de comentários à Torá. O que Jesus viu foi que apenas por conveniência, muitas pessoas de mente mundana estavam carregando seus objetos
usados para propósitos profanos pela área do templo, e, portanto, degradando-o. Ora, se até mesmo os habitantes das maiores cidades... aqui eles citam um outro ponto, que eu não sei se vale muito a pena. Deixa eu ver aqui, ó. A lição ensinada aqui aplica-se tanto àqueles dias quanto aos de hoje, quando a prática da chamada religião se torna apenas um meio para alcançar aquilo em que o povo está interessado, tal como conveniência, avanço social, ganhos pecuniários, etc., quase nada sobra para a devoção genuína. A casa de oração se torna uma fonte de lucro pessoal, não o verdadeiro lucro, naturalmente, mas aquele que é assim considerado. Então, a gente não precisa concordar aqui ao pé da letra, mas o ponto que ele traz é muito interessante. Fazendo coisas não santificadas para o ambiente que deveria ser. Isso daí me fez pensar até o seguinte: vamos supor, numa casa espírita, pós-reunião mediúnica. Comentários, você trazer para aquele ambiente coisas que não são daquele ambiente. Na verdade, não deveria ser para lugar nenhum. Mas, então, trazer algo que não tem nada a ver com o motivo de estar ali para qualquer ambiente religioso. Esse é um ponto importante, ainda refletindo no contexto de um ambiente religioso. Mas vamos expandir isso ainda mais. Eu achei interessante esse comentário que ele traz essa coisa do vamos buscar o caminho mais fácil quando a gente tem algo muito pesado para carregar. Isso me chamou a atenção, que é o que a gente faz, né? Buscando sempre aquela porta larga, não querendo passar pela porta estreita, se tem um atalho, Deus não está vendo, vamos por ali. Isso. Então, um primeiro ponto que o Marco frisou é de imiscuir as coisas mundanas ou que não são edificantes num contexto, por exemplo, de um ambiente religioso, que é um ponto que a gente tem que ter muito cuidado. Você mencionou uma reunião mediúnica. Um outro ponto aqui, uma interpretação que a Fer traz. Quantas vezes a gente busca a religiosidade somente como atalho para determinados interesses e não como um caminho, uma jornada de crescimento real. Eu busco a religiosidade como um atalho para me aliviar dessa dor, desse problema, e somente isso, né? Alcançado o esperado, aquele caminho, aquele local não é mais buscado por mim. Só quando o avião está caindo. Só no desespero, né? Mas vamos ampliar ainda mais aquilo que o Marco trouxe, que você falou mais dos ambientes religiosos, por exemplo, uma casa espírita, uma catedral, seja como for. Mas Emmanuel começa os seus comentários sobre o Novo Testamento, no livro Caminho, Verdade e Vida, logo no prefácio, falando assim: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre a oficina e o altar. Toda a terra, ao mesmo tempo, o seu templo de adoração e a sua oficina de trabalho. Então, na verdade, amigos, o que é a questão? A gente até comentou isso um pouco semana passada. A terra é um templo. Estarmos encarnados com os recursos que temos é sagrado. E quantas pessoas estão passando por isso aqui sem darem a mínima atenção para o sagrado que a cerca em todo passo, tornando essa passagem pelo templo divino de redenção, que é a terra, possibilidade de uma reencarnação, como simplesmente olhos voltados aos interesses materiais. Não são como essas pessoas que passavam pelo tempo só como um atalho, que passavam pelo tempo sem notar qualquer sacralidade, qualquer valor mais transcendente, simplesmente como um caminho de interesse, de satisfação, de imediatismo. Então a gente pode expandir isso até para uma postura de vida que não consegue enxergar o sagrado que nos cerca em todos os passos. A criatura que caminha tão embotada pelos interesses, pelo materialismo, mesmo sendo religiosa, que ela não consegue dar o devido valor, a sacralidade das relações que Deus pôs na sua vida, dos conhecimentos que ela travou contato na sua vida, das oportunidades de trabalho que ela tem na vida, ela não consegue notar que aquilo é sagrado. Ela passa como se estivesse passando por mais um local, uma experiência simplesmente comum. E aí isso nos remete a uma frase de Emmanuel, do Evangelho, que a gente vai trazer como primeira leitura: não tornes tu comum o que Deus purificou. A gente vai usar isso como um tema importante. Mas antes, diga lá, Flavinha. Oi, pessoal. Essa parte dos utensílios,
me lembrou uma outra fala de Jesus, quando ele está falando com os discípulos sobre a missão, né, dos 12. Quando Jesus fala para eles, eu vou ler aqui o trecho de Lucas, por exemplo. Não leveis para o caminho, nem cajado, nem alforge, nem pão, nem prata, nem tenham 2 túnicas. E aí em Mateus também é similar, em outros evangelistas, mas a gente vê uma semelhança, assim, sobre não carregar coisas, né? Que nessa passagem está sendo não carregar utensílios aí através do tempo. E nessa outra passagem ele está falando sobre o caminho dos discípulos que Jesus está convocando eles. Então, de alguma maneira, tem uma semelhança aí, e eu fiquei pensando o quanto isso, até pela nota do Haroldo, né, que ele coloca utensílios como utensílio de casa, coisa assim, aquilo tudo que a gente traz previamente dos nossos apegos e que a gente quer carregar a qualquer custo quando a gente está sendo convocado ou convidado para a caminhada com Jesus. Porque no fundo o templo é isso, né? Sendo o templo o mundo, ou sendo o templo interno de nós mesmos, a gente está sendo convidado para viver essa religiosidade a todo instante nas nossas vidas. E viver o Evangelho de Jesus é colocar isso em ação, né? Viver esse templo o tempo todo. Se a gente não estiver disposto a deixar determinados pesos que a gente carrega, determinados apegos que a gente tem, que são materializados aqui na forma desses utensílios, a gente não vai conseguir avançar com Jesus, né? Porque no fundo a gente está se prendendo a coisas que não são essenciais, quando o convite é outro. Mas enfim, eu acho que essa comparação das duas passagens pode trazer algumas reflexões interessantes. Muito bom, assim. É quando o utensílio deixa de ser só utensílio. Tudo na vida é utensílio a serviço do progresso do espírito, mas de repente o utensílio deixa de ser só utensílio e passa a ser peso. Entende? Você tem o carro para quê? Para ser um utensílio a serviço do seu trabalho, do seu progresso espiritual e tal. Agora, se você faz disso uma exigência, trocar de carro a cada 6 meses, o utensílio virou peso, que passou a ser um foco mais essencial do que propriamente aquele serve. Mesma coisa o corpo, a mesma coisa recurso monetário, e uma série de outras coisas. Então, muito interessante aí a associação que a Flavinha fez entre as coisas. E, trazendo de volta para aquilo que a gente havia comentado, não faças do comum o que Deus purificou. Quem se lembra o contexto dessa passagem? Claro que a gente vai expandi-lo depois, mas quem se lembra? Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 10. Quem ouve essa frase? Simão Pedro. Simão estava na casa de alguns amigos e ele então sobe no andar superior para fazer uma oração e ele tem uma visão mediúnica. Ele vê um lençol sendo aberto, vários animais diferentes e alguns animais que eles, judeus, não comiam porque consideravam impuros. E aí tem uma consideração aqui que não vem ao caso, lá da espiritualidade, que termina dizendo assim para ele: não tornes tu impuro que Deus purificou. Esses animais são tão puros quanto os outros, porque têm função na obra divina. Mas não era sobre animais que a espiritualidade queria falar, porque logo depois que ele tem a visão mediúnica, alguém bate na porta lá embaixo. E eram emissários de Cornélio, um centurião romano que queria conhecer Jesus. Jesus já havia partido, mas queria conhecer a mensagem de Jesus. E aí Pedro fala assim: não, mas você vem embora, né? Porque se fosse alguns minutos antes eu nem aceitar o convite de vocês. Porque um judeu não pode entrar na casa de um gentio. Um judeu, vocês sabem, não pode entrar debaixo do telhado de um gentio. Mas acabaram de me mostrar, para eu não tornar impuro o que Deus purificou, o romano,
tem tanto potencial de crescimento, serviço a Deus, quanto nós, judeus, herdeiros da primeira revelação. E aí ele vai e apresenta o evangelho a Cornélio. Então, vamos trazer essa frase agora para um contexto mais amplo. Não tornes tu comum o que Deus santificou. A palavra traduzida por purificou, mas pode ser santificou. Como é que a gente entende isso na vida cotidiana, gente? Até fazendo a vinculação com a passagem. As pessoas estavam passando ali por um templo, mas sequer notavam que aquilo era um templo, sequer reconheciam algum valor de transcendência naquele templo. Não que o templo material seja assim o mais importante, mas a questão de notar o sagrado da vida, o sagrado de certas experiências. Quantas e quantas pessoas, milhões de pessoas, dia a dia, passam por experiências de valor santificante inestimável sem sequer notarem. Estão passando pela vida sem perceber nada e, de repente, várias reencarnações e vai 1000 anos aí e não percebe para que vieram, porque estão aqui. Querem ver um exemplo? Se a gente pudesse acessar, aqui enquanto encarnados, toda a preparação que foi feita para estarmos juntos daquelas pessoas que estão no mesmo lar que nós veríamos o lar como um templo mais sagrado que a casa espírita. Tal o envolvimento, preparação, de amor, de devotamento de espíritos benfeitores que propiciaram esse reencontro. Então, é algo da mais alta sacralidade do mundo. Por isso Jesus diz no livro de Jesus no Lar: o lar é o primeiro templo e a primeira escola da alma. Quantas e quantas pessoas acordam todos os dias no seu lar com essa consciência da sacralidade da convivência no lar? Se você não entendeu o livro, você nunca vai entender o nada, né? A família é um grupo pequeno, onde desenvolve os grandes amores. Se não consegue conviver em paz entre 4 corações, como esperar ser um pacificador de mais corações? Então, notem isso. Quantos milhões de espíritos encarnados não conspurcam o templo do lar, porque simplesmente passam pelo lar dia a dia, com azedume, com agressividade, sem gentileza, sem olhar compreensivo, ou seja, estão passando por um templo, mas como quem não estivesse vendo o templo. Entendem? Estão tornando comum o que Deus santificou. É algo sublime a possibilidade de estar ali, mas a criatura toma como se fosse uma coisa incômoda. A convivência é difícil, nem queria estar lá, pessoa chata. Me dá um trabalho danado. Dá um trabalho danado. Ele não está vendo o montante de sagrado, de misericórdia que está ali por trás. Isso no lar. Mesma coisa de trabalho profissional, claro que em menor escala. Qualquer oportunidade. Então, você está vivendo uma enfermidade. Gente, uma enfermidade é um templo de mergulho íntimo, de comunhão com Deus que se abre para a pessoa que está passando e para os familiares em torno. Quantos vão olhar para a experiência de enfermidade com essa perspectiva? Estou passando por um revés financeiro. É um templo que se abre de oportunidade, de resignação. Quantos vão olhar para a dor com essa natureza? A maioria vai tornar comum que Deus santificou. Vai menosprezar, vai blasfemar, vai reclamar, vai se revoltar, tornando comum o que Deus santificou. Passando pelo tempo, muito atento a utensílios, mas nada atento ao essencial. Percebe? Vamos ver o que a Caminha tem para acrescentar. A hora que o senhor começou a falar sobre o lar, eu estava exatamente pensando na família. Eu acho que é uma coisa impressionante você ter essa percepção realmente de lar e de família. É uma ação gratificante mesmo, que nós temos que agradecer sempre. Nós estamos, por exemplo, sentados à mesa, numa refeição, com a família, né, com os adendos, sejam os genros, sejam as noras, os netos, as netas, porque ali nós temos a condição, vamos dizer assim, de estar conduzindo uma conversa para o lado bom,
quem já tem um pouquinho de noção da necessidade, da energia na hora de uma refeição, para ser colocada direitinho num alimento através da nossa conversa, através das nossas inspirações, das nossas situações ali como ser humano, para conduzir as coisas de uma maneira correta, as nossas vibrações, que são todas elas realmente colocadas no alimento que você está ingerindo. A hora que uma dona de casa, falando em lar, por exemplo, está preparando um alimento à beira do fogão ali, agradecer as pernas que está permitindo com que ela fique em pé, agradecendo as mãos que ela tem para o trabalho. E até fazendo um parênteses, eu até gostaria de comentar com vocês. Semana passada, uma amiga nossa, ela foi, depois de muitos e muitos anos, ela conseguiu um rim. Ela tinha problemas gravíssimos com hemodiálise, com diálise. Aí ela conseguiram ali um rim, ela foi operada, e ontem o esposo dela, nosso amigo, falou, olha, deu vontade de chorar, até vou usar a expressão que ele usou, de ver o xixi começando a sair, ele fez. Aí eu fiquei pensando, poxa, e nós não agradecemos quando os nossos órgãos estão funcionando. A bexiga, os pulmões, o estômago, o intestino, o cérebro, o coração, a mente. Nós temos que realmente agradecer o templo em todos os sentidos, né, Arthur? O corpo, o lar, o contexto onde nós estamos vivendo, precisam ser avaliados, apreciados e darmos valor. Ou então a vida passa realmente de forma banal, né, se nós não fizermos isso. Excelente, querida, é exatamente isso, né? Você mencionou aí o corpo, esse templo sublime, e quantas criaturas passam uma existência inteira sem valorizá-lo, ou até mesmo o destruindo pelos excessos a que se entregam, pelos vícios a que se entregam. Então é alguém que está passando por um tempo sem notá-lo, que está caminhando dentro de um tempo sem perceber. Então, é mais ou menos essa perspectiva que Jesus está dizendo, olha, uma vez que o evangelho entra dentro de você, ele começa a falar assim para você, meu filho, para e olha. Não só passa pela vida como quem não vê a grandiosidade dela, para, contempla, agradece, olha e aproveita. Olha o seu corpo, olha as circunstâncias, olha as oportunidades, olha a família, olha o trabalho, e reconhece o sagrado disso. Não torne comum, não deixe isso cair numa simples rotina, para você ficar ali tão atarefado, envolvido com as coisas do mundo, somente a reclamar, quando você está diante de algo sublime, passando por algo sublime, que é a própria existência aqui. Então, é isso que Emmanuel vai comentar ao desenvolver aqui uma análise desse versículo que nós mencionamos. No livro Fonte Viva, capítulo 23, ele tem uma mensagem, e o título já é muito belo, ante o sublime, que a criatura humana ela está ante o sublime e não consegue ver. Esses dias mesmo eu compartilhei um poema aqui que eu achei bonito, né, do Dário Veloso, pelo Valdo Vieira. Ele faz uma análise da evolução e aí ele diz assim, né, o inteiro que ele é curtinho, um soneto. Homem, argonauta da luz que nasceste nas trevas, por térmita perdida em malocas bizarras, dormiste com leões de sinistras bocarras e símio atravessaste as solides grandevas. Presa aos totens e atada à inspiração dos devas, vivias de arco e flecha ao clangor de fanfarras. Ai, a herança da guerra que ainda te agarras, os impulsos do abismo e as cóleras longevas. Agora, hoje, razão que brilha e amor que desabrocha, prometeu a chorar no coração da rocha, circulado de sóis e entre as sombras imersos. Olha só, prometeu a chorar no coração da rocha, circulado de sóis e entre as sombras imersos. Circulados da magnificência divina para onde olhemos e ainda muitas vezes imersos nas sombras de nós mesmos. E ele conclui, homem, anjo nascente, animal inextinto, serás, após vencer as injúrias do instinto, a obra-prima de Deus no esplendor do universo. Olha que maravilha. Ante o sublime. Nós estamos ante o sublime. E se nós estamos ante o sublime, porque estamos desalentados, porque estamos revoltados, porque estamos acomodados. Né? O tempo todo. O tempo todo.
Então, o Emmanuel diz assim, existem expressões no Evangelho que a maneira de flores a se salientarem no ramo divino devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos ante o seu brilho e perfume peculiares. Então, a passagem está lá no contexto de Simão, Cornélio e tal, mas o Emmanuel falou assim, gente, deixa eu colher a flor aqui, tirar ela daquele ramo, para a gente poder apreciar ela em si, na sua beleza mais peculiar. A voz celeste que se dirige a Simão Pedro, nos Atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo, que é a questão ali das comidas impuras, ou do Cornélio e tal. O homem comum está rodeado de glórias na terra. Entretanto, considera-se num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar as riquezas que o cercam. Então, a criatura passa pela terra sem ver nela um tempo. Passa só vendo algo pelo que reclamar, algo do que se lastimar, algo pelo que blasfemar. É a criatura que está passando lá pelo tempo com seus utensílios, a presa ali aos seus utensílios, sem ver o que está ao seu redor. Cego diante do espetáculo soberbo da vida, que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam. Esses dias mesmo revi uma entrevista do Chico, dele já mais velhinho, assim, e ele falando lá das lutas, em determinado momento ele diz assim, uma folha de uma árvore, de uma planta qualquer, olhada pelos olhos da fé, é mais bela que uma página de Shakespeare. Porque a página de Shakespeare, por mais que exista inspiração da espiritualidade superior que o ajudou ali, ainda é uma criação ali humana, é uma criação mais do nosso plano. Ao passo que uma folha qualquer, como produto de milhões de anos de evolução, ela é resultado do trabalho dos ministros diretos do Cristo, que coordenam cada forma em que se manifesta a vida neste planeta. Das mais singela, unicelular, as mais complexas, no caso, nós, seres humanos. E a criatura não observa isso. Então, você vê, um espírito como Chico tirava consolo, tirava inspiração de uma folha de uma planta. Não é nem da flor, é da folha. Você imagina quantas fontes de inspiração e consolação o espírito vai descobrindo à medida que tira essas vendas. E que deixa de simplesmente passar pela vida como quem não olha para o que está ao seu redor. Como quem tira aquelas vendas, sabe aquelas vendas que se usavam nos cavalinhos, assim? Põe aqui aquela viseira, só para ver, só para frente, assim. Você tira aquilo e você começa a ver. Você ganha horizontalidade, você ganha abrangência de visão. Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óbices foram vencidos para que a flor se materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregado a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o espírito encarnado se manifesta? Thelminha citou aqui a questão do corpo humano. O próprio Emmanuel, André Luiz, tem mensagens muito belas sobre o corpo, Eu lembro quando o André vai visitar o Instituto lá da Reencarnação no mundo espiritual, e ele vê aqueles moldes do corpo humano lá no mundo espiritual, o quanto ele fica impressionado com a beleza, com até a luminosidade que saía daqueles moldes. E eu me lembro de, uma vez fazendo uma disciplina, acho que no mestrado, no doutorado, em que a gente, com os recursos da engenharia, se volta para estudar os mecanismos de funcionamento do corpo humano. E é uma coisa simplesmente impressionante. Não tem nenhuma criação humana que simplesmente arranhe a obra divina. Na complexidade dos processos, como que
uma proteína aqui desencadeia um efeito em cascata que ativa uma série de outras proteínas que vão te ativar exatamente as células específicas e necessárias. É uma coisa assim que não tem nem... É daquilo que Kardec diz, estudando isso torna-se muito difícil ser ateu. Infelizmente, alguns corações ainda não conseguem ver. Mas assim, você tem que ter muita fé ao contrário para permanecer ateu em vendo a perfeição da obra divina. Porque é uma coisa, você fala, como é que o acaso produz isso? Não tem condições. É o que Emmanuel está dizendo aqui. Quantos séculos a paciência do céu demandou na estruturação dessa máquina? A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um, e onde águas e flores, solo e atmosfera te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos. Cada dia, louva o Senhor, ou seja, entenda a sua vida como um todo, como um tempo. Louva o Senhor, que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu. Então, não passe pela vida como quem não vê a grandeza. Diga. A importância, né, da articulação da gratidão. Para que a gente não se perca também só nisso, né? Porque às vezes fica aquele só de louvar, mas de perceber, valorizar. E eu me lembrei aqui de um trecho de quando a gente estudou o Pai Nosso, que marcou. Quando a gente fala santificado seja o vosso nome, como que a gente mancha o nome do nosso pai? Isso. Eu sou filho, eu tenho o sobrenome do meu pai, eu mancho fazendo besteira. Então, conspor no tempo. O nome do meu pai? Agindo santificadamente. Isso. É o oposto do que a gente está estudando aqui, né? Que aqui é a contaminação do tempo. O oposto é a santificação do tempo. Então, toda vez que eu uso o meu corpo, os meus sentidos, os meus recursos para honrar esse nome, eu estou entendendo o que é a proposta do Pai Nosso. Toda vez que eu uso a minha inteligência, os meus sentidos, o meu corpo, para prejudicar o irmão, para mergulhar ainda mais no cativeiro da matéria do vício, eu estou conspurcando o tempo, como aqui os cambistas e os vendedores. Isso é tão importante, é interessante também, aliás, vale aqui fazer uma conexão. Hoje é dia 1º de maio, né? Então nós espíritas nos recordamos de um grande trabalhador espírita, um verdadeiro apóstolo do Cristo, chamado Eurípides Barçanufo, que nasceu no dia 1º de maio de 1880. E ele se converteu ao espiritismo, se tornou espírita depois de ler o livro Depois da Morte, né, de Leon Denis. Acho que em boa parte pela belíssima contemplação a que Denis nos conduz nos seus textos. E quando ele se torna espírita, ele já trabalhava num colégio chamado Liceu Sacramentano, e aí os alunos começam a sair, porque os pais, né, com o preconceito dele ser espírita, começam a tirar os filhos e tal, começa a ficar uma situação difícil. E aí, sem saber o que fazer, um dia ele recebe uma visita espiritual de Maria, Mãe Santíssima. Ele, a priori, se considera até indigno de receber aquela presença espiritual, fala, mas como assim, isso, né? Eu não sou merecedor. E ela, então, né, com a sua ascendência moral, registra e anote. Pede que ele tire o título de Liceu Sacramentano, que era um resquício das vaidades e convenções do mundo, e que colocasse no frontispício do colégio o nome Colégio Allan Kardec. Primeiro colégio espírita do mundo. Colocasse ali o nome Colégio Allan Kardec, pelo menos do Brasil, não sei se do mundo, mas pelo menos do Brasil. E mais, que ensinasse o evangelho do seu filho às quartas para as crianças e que as ensinasse astronomia. Esses são os pedidos de Maria para Eurípides. E assim ele o fez. E os 2 primeiros pedidos são mais compreensíveis. O terceiro eu sempre ficava me indagando, até entender melhor isso em Leon Denis, em descobertas da própria ciência mais moderna. Me recordo de ver um artigo há alguns anos da Universidade de Berkeley, que se não me falha a memória,
em que eles descobriram que as pessoas que dedicavam mais tempo na sua semana, na sua vida cotidiana, ao que eles chamam em inglês de O, né, AWE, O, seria uma espécie de encantamento, reverência ante a natureza, eram pessoas que tinham uma tendência mais altruísta, de mais humildade e tal, eram pessoas que se sentiam mais humildes perante a vida, perante os outros, por conta daquilo que contemplavam. Aí que a gente vai entendendo o que Maria propôs lá no início do século XX, ou que Jesus já dizia lá 2000 anos atrás: olhai os lírios do campo. Eles não tecem, nem fiam, e no entanto nem Salomão, no seu auge, se vestiu como um deles. É Jesus convidando-nos a isso. Não deixe de ver a sacralidade da vida em cada detalhe. E então as suas dores, as suas reclamações vão todas se diluindo ante a magnitude do amor que nos cerca. Isso é o que ela quis dizer com ensina eles astronomia, ensina eles a contemplar a grandeza da obra do Pai. E aí crescerão espíritos mais humildes, espíritos mais gratos, muito mais predispostos ao Evangelho. Ontem mesmo nós estávamos lendo uma entrevista com um astronauta, já vi ele 2 vezes na estação espacial, e depois de permanecer um tempo lá, na entrevista ele diz assim: é impossível ir ao espaço e não voltar mudado. Porque quando a gente contempla, vamos dizer, a pequenez da Terra perante a grandeza do universo, não diz com outras palavras, mas é isso que ele quer dizer. Nós somos tomados de um sentimento de humildade. Achei muito interessante eu falar sentimento de humildade. A gente se conscientiza, né? Como a gente é pequeno perante o grande todo, né? Embora uma capacidade fenomenal de crescimento na condição de espírito, né? De crescer nesse sentido. Mas é muito interessante essa entrevista dele, porque é um astronauta americano, quer dizer, fazendo uma afirmação categórica, e eu já vi outras vezes de outros astronautas que foram ao espaço e que voltaram, declararam voltar completamente mudados. Muito interessante isso. É um encontro que você disse. Esse, amigo, é o fundamento da lei de adoração. Olha aqui, ó. Em que consiste a adoração? Questão 649 de Livro dos Espíritos. É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Questão seguinte, 650. Adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Então, é algo inato no ser ou é algo somente que foi sendo transmitido de geração em geração? Resposta: sentimento inato como o da divindade. A consciência de sua fraqueza ou de sua pequenez, podemos colocar aqui, leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. O que é esse sentimento que toma o coração diante da magnificência? É ele que se vê tão pequeno e frágil e que intui a existência de um ser que está por trás de toda essa obra. Então ele tem esse movimento natural de reverência, de curvar-se. Aí está toda a base, o fundamento da lei de adoração, que é a primeira das leis morais. Por isso, o Cristo, todos os grandes mestres nos convidavam a esse tipo de análise, né? De não nos deixarmos cegar para a sublimidade da vida, de olharmos para os lírios. Diga. Sempre lembro muito daquela passagem dos bem-aventurados dos pobres de espírito, porque pobreza e riqueza é algo muito relativo, né? Ixi. Quanto mais riqueza você vê fora, mais pobre você percebe a diferença dessa riqueza, né? Então, bem-aventurados pobres de espírito, bem-aventurados que eles reconhecem a riqueza e mais percebem essa riqueza divina, né? Vai percebendo quão pobre, entre aspas, ainda é, mas enquanto ainda tem para crescer, né? Exato, exato. Diga. Também depois de um tempo, né? As pessoas apressadas, né? Estão contemplando toda essa pressa. Então é interessante eu parar aqui pensando nesse tempo, né? Porque quando a gente contempla, tempo, quando a gente para, a gente não vai na lógica dos tempos atuais. Enquanto o sofrimento vem lá, a gente entra. Então, dessa forma como a gente lida
com o tempo, tanto em relação ao passado, mas também em relação ao futuro. A gente tem uma vertente na própria psicologia hoje, a ideia da presença, né? De ficar no presente, né? É uma forma de ancorar a consciência, né? Esse presente, nessa contemplação, que não é dito assim, né? Que é tão salutar para a mente. Exatamente, querida. Isso é tão importante. Não sei se já pararam para pensar. Por que nos 10 mandamentos nós temos o mandamento da santificação do sábado? Qual a finalidade? A questão é o dia, e depois o cristianismo pôs o domingo, né? Mas a questão é o dia, ou mais do que um dia especificamente, do que está se falando ali? Qual o princípio por detrás? Parar, comer, olhar, observar. Reservar um tempo para os aspectos espirituais da vida, imagina. Os sábios judeus diziam que o sábado era o templo no tempo. Deu para pegar a ideia? O templo no tempo. Não deu para pegar? É difícil? É o que é, naquele momento, colocar o que é fundamental. Ou seja, o meu tempo, ele também precisa ser inundado, ele também precisa ser preenchido com eternidade, com transcendência. Se o meu tempo está só a serviço do utilitarismo, do corre-a-corre da vida, eu deixei de preenchê-lo com o que é transcendente. E aí surgem esses problemas todos de ansiedade, de agitação, todas as questões do mundo moderno que é tão veloz e agitado e que não tem tempo para santificar o tempo. Entende? Então a questão não é o dia, se você vai observar o sábado, o domingo, o sábado inteiro, o domingo. A questão é que na distribuição do seu tempo durante a sua vida encarnada, você tem que encontrar tempo para preenchê-lo ali de eternidade. Claro que a meta é, mais tarde, mais lúcidos, todo o tempo estar preenchido com a eternidade. Mas você precisa trazer para a dimensão do tempo o que transcende o próprio tempo. Essa é a ideia do mandamento do sábado. E que é o que muitas vezes falta. Né? A gente tem tempo para tudo, para as outras coisas. Até o outro dia eu conversava com um amigo, uma pessoa, assim, tempo para conversa não edificante, tempo para ver jogo, tempo para fazer outra coisa, muitas criaturas acham. Agora, tempo para assumir um compromisso de um estudo, seja seu, pessoal ali, ou coordenar uma atividade, participar de uma coisa, aí a pessoa não acha. Por quê? São ainda escalas de prioridade que a gente estabelece no uso desse recurso sagrado do tempo. E não usá-lo de maneira adequada é passar pelo sagrado sem vê-lo também. Interessante é que depois que a gente começa a dedicar um tempo à espiritualização de nós mesmos, né? Tipo a própria frequência ao centro espírita, seja uma reunião mediúnica, uma palestra, um estudo, quando estamos aqui, se nós deixamos de fazê-lo, a gente sente que está faltando alguma coisa, né? Sabe? Não está completo, minha semana não está completa, porque eu deixei de estar na segunda, ou na quarta, ou no domingo, enfim, com aqueles compromissos que nós temos. Aquilo faz tanta falta quanto a gente muitas vezes sentir que, ó, eu não almocei hoje, eu não estou me sentindo bem, eu estou enfraquecido, eu estou debilitado, eu estou com fome. Na verdade, é fome realmente do alimento espiritual. A gente sente falta. Né? Acredito que é um sentimento de todos nós. Né? E o interessante é isso, assim, por hora nós ainda compartimentamos. Então, tem um tempo da semana dedicado a essa coisa da espiritualização e, geralmente, um local dedicado a isso. Mas, lembrando a definição do Emmanuel, no prefácio do Caminho, Verdade e Vida, a ideia é que a gente rompa cada vez mais esses muros. Então, a minha espiritualização, ela vai ser no centro espírita, mas ela vai ser também no trabalho. Vai ser também no lar. Vai ser o dia inteiro. Essa é a ideia. É a mudança de postura, né? Exatamente. Por hora, eu ainda preciso compartimentar no tempo e no espaço a minha relação de transcendência. Mas a ideia do espírito em evolução é que toda compartimentação caia por terra. Seja a todo momento, em todo lugar.
Aí que está. Essa é a grande demanda. Você coloca os livros do Homem da Luísa, ou Mensageiros ou Missionários, o Victor lá fala que o ideal é a gente chegar num momento e começar a instituir a escola, a igreja, em todo local. Tudo será templo. Acho que é os mensageiros, né? Ele fala até o estábulo será considerado um templo futuramente. E é exatamente isso a mensagem que está sendo transmitida com o versículo de hoje. Jesus está falando assim, viu? Consciência, né? Esclarecido. Não passe por essa experiência sem ver que ela é uma ocasião de adoração. Você vai para o trabalho? Não passe pelo seu trabalho sem entender que ali você estará no templo. Você vai andar de carro? Não ande de carro sem perceber que ali você estará no templo. É isso que no fundo está sendo dito aqui. Não passe pela vida, pelas experiências, sem ver a conotação de sagrado, de valores sagrados que elas te possam proporcionar, seja qual for a experiência. Não faça da sua vida simples rotina, simples movimentos mecânicos, ou o utilitarismo somente da vida. Não caminhe na encarnação por esses termos. Veja em tudo convite à espiritualização do ser. O que mais sobre o versículo? É necessário viver hoje, né? Nessa vida do amanhã, a gente não vê nada da nossa vida. A cada dia basta a sua luta, diz o mestre. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. A cada dia basta a sua luta. É um convite ao quê? A esse centramento no tempo. O terceiro estava comentando. Está lá no Evangelho. Foco no dia de hoje, nas demandas de hoje. Claro, você vai ter um olhar para o horizonte, você vai ter uma previsibilidade, um planejamento, mas você também não vai viver lá. Exato. Porque, de repente, essa noite ainda, né? Como lá na parábola. Louco, esta noite pedirão a tua alma. Você está fazendo um monte de plano lá e coisas, assim, contando como certo, amanhã você morre. E aí? Então tem que viver com essa consciência. O que mais aqui? Questão do utensílio, talvez. A gente já falou um pouco, né? A comparação da Flavinha ali foi muito interessante, do quanto que o utensílio deixa de ser utensílio e passa a ser um peso, ó, que eu me apego, quero manter aquilo a todo custo, e por conta de manter, de estar muito atento àquilo, eu deixo de olhar para o que é mais importante na vida. São os penduricários que a gente vai... Excelente. Ou também a proposta de raciocinar se esse utensílio ou esses utensílios que nós temos são úteis só para nós mesmos ou nós usamos em benefício dos outros. Coletivo. Se é útil, né, ou se os utensílios beneficiam outros também. Você mencionou a questão dos penduricários, eu lembrei do Divaldo, né? Uma conversa com a Joana, certa feita, porque ele recebeu muitas homenagens, né? Aqueles troféus, aquelas coisas, medalha, título de cidadão e tal, e ele nem queria receber muito aquilo, né? Mas ela falava, são penduricários, mas vá e receba-os em nome da doutrina, para que a doutrina seja glorificada, e não de Divaldo. Tanto que ele vai, deixa lá depois no museu e nem olha para aquilo mais, né? Fica lá aquele tanto ele diz, penduricários. Por quê? Porque o foco não está naquilo. Ele recebe como instrumento de expansão da doutrina, para que a doutrina seja conhecida em meios que talvez não seria, mas ele mesmo não dá excessivo valor àquilo, para não ser alguém que está passando pelo tempo arrastando penduricários. Se acorrenta nessas coisas, né? Mas também menospreza esse gesto. Eu respeito. E olha que muitas vezes sendo alvo de muitas recriminações, não é por conta de, às vezes, as pessoas verem só o aspecto político, né? Vai receber tal coisa de fulano e tal, né? E aí fica a explicação, não é, Arthur? A doutrina espírita, e não dele em si mesmo. Né? O Chico, quando ia receber também cidadão de cada cidade, ele falava, né? Olha só, a doutrina espírita recebendo mais uma honra de cidadão dessa cidade. Deixava muito claro isso, né? O discurso dele, quando ele recebe o título de cidadão paulistano, é muito bonito. Lá no Pacaembu, tem até um videozinho, o Oceano conseguiu resgatar esse vídeo do discurso dele,
recebendo o título de cidadão paulistano, e é nesse discurso que ele menciona duas coisas interessantes. Uma, ele foi a vez ali, inédita, né, informação inédita que ele trouxe, pelo menos de público, do encontro entre Emmanuel, e na época Manuel da Nóbrega, e o apóstolo Paulo. Paulo que aparece para Manuel da Nóbrega e fala: funde aqui uma cidade que será edificada sobre os 4 pilares do cristianismo: amor e fé, trabalho e instrução. Assim nasce São Paulo. Então, Manuel da Nóbrega espera o dia 25 de janeiro, que era o dia consagrado a Paulo, para criar a cidade, fazer a missa de fundação da cidade, né? Não foi um acaso. E outra coisa, ele revela ali uma amizade muito, muito interessante entre ele, Chico, e Tarsila do Amaral. A pintora, conhecida pintora brasileira, ela era católica, se não me engano, e eles trocaram muitas cartas. Ele falava que ia muito a São Paulo visitá-la, conversava com ela dava recursos para auxiliar nas atividades deles, incentivava ele, estimulava. Então, muito interessante saber dessa amizade, assim, a priori não tinha nem muita informação disso, mas Chico e Tarsila foram muito próximos, muito amigos. Então, ele fala um pouco da Tarsila desse discurso. Não sei se ela já tinha desencarnado à época, mas foi uma amizade bem interessante. Já está no YouTube essa daí? Tem no YouTube. 25 completo. Não sei como é que vai dar o título, mas talvez título de cidadão paulistano, Chico Xavier, Pacaembu. Tá. Qualquer coisa eu tenho vídeo, eu acho, salvo. E essa questão do utensílio, então, gente, acho que vale a gente se debruçar sobre isso, né? Sobre essa consciência que deveremos ter da utilidade das coisas, sem que essa utilidade nos escravize, sem que o utensílio deixe de ser simplesmente um utensílio e passe a ser um peso, um estorvo, um penduricalho, uma algema em nossa vida. Então, o cuidado que a gente deve ter em aproveitar, servir-se dos recursos que recebemos da matéria, até para que eles não nos distraiam em relação a esse tempo em que estamos inseridos. Se eu dou muito valor aos utensílios, eu deixo de ver o que é maior que os utensílios, né? O propósito mesmo dos utensílios, se eu fico muito apegado a eles. E o utensílio mais fundamental, por exemplo, pelo qual nos cabe zelar na passagem por esse tempo, que é a encarnação, é o utensílio do próprio corpo. Como é que está o nosso cuidado com esse utensílio? E também aí, em decorrência, todas as posses que nós viemos a ter. Nesse sentido, eu me lembrei aqui de uma mensagem do Emmanuel. Deixa eu ver qual das mensagens que vai valer aqui mais a ler. Acho que eu vou ler até uma outra que fala mais desse sentido de aproveitamento dos recursos sem nos prendermos a eles. Então, dar a eles essa dinamização para que eles não nos desviem do foco. Que ali as criaturas passavam muito atentas ao utensílio e nada atentas ao tempo. Atentas ao atalho que conseguiam ali, mas não ao que poderiam extrair de transcendente. Essa mensagem está no livro Harmonização, capítulo 9, chama-se Vida Estreita. O Emmanuel vai comentar o seguinte versículo, Marcos 8,35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse se salvará. E ele diz assim: para que possamos entender a grandeza oculta do ensinamento do Cristo, é imprescindível considerações especiais no círculo de nossa própria individualidade. Já pensaste relativamente à propriedade legítima da vida? Pertencer-te-ão, de fato, os patrimônios materiais, as paisagens exteriores, o teu próprio corpo? Sabes que não. Então, aquilo que a Flávia falou, quando Jesus convida os discípulos, ele fala: não tragam bolsa, alforje, etc. Ele está induzindo a gente a uma vida imprevidente, que a gente não vai ter ali o recurso básico, né, prudência. É isso que ele está falando? Não. Ele está falando: não torne instrumentos metas. Não converta meios em fins. Não se prenda ao que é acessório, desviando o olhar do que é essencial. É isso que Jesus está dizendo, e é isso que está sendo dito aqui. Emmanuel está falando: olha, despreze os patrimônios materiais, as paisagens exteriores, o próprio corpo. Não.
só não os veja como posses definitivas. Só não deixe de vê-los com essa característica de utensílios. Passe pelo tempo sabendo dar a devida posição a essas coisas como sendo utensílios. O homem esclarecido está certo da transitoriedade do quadro em que se movimenta nos caminhos do mundo, reconhecendo a si mesmo como usufrutuário na casa de Deus. Reconhecer-se como usufrutuário na casa de Deus. Muitas vezes esquecemos que estamos na casa de Deus e esquecemos que somos usufrutuários. Esquecemos de ver o caráter sagrado de toda experiência na vida e esquecemos de que aquilo que nos foi dado é empréstimo, de usufruto transitório. A gente esquece de uma e de outra coisa. Nem mesmo o invólucro carnal lhe pertence em sentido absoluto. Jesus, portanto, não aludia à vida universal, criação do Pai Eterno, mas à vida estreita de expressões caprichosas que o homem egoísta inventou para si próprio na terra. Vamos lembrar o versículo de novo? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas qualquer perder a sua vida por amor de mim, do Evangelho, esse se salvará. O que Jesus está dizendo? Se você quiser caminhar pela vida, cultivando essa vida estreita, cheia de caprichos, de exigências, de interesses pessoais, o que vai acontecer? Você vai passar pela vida sem ver o teor sagrado da vida, vai chegar no mundo espiritual e se ver um belo de um mendigo, que não ajuntou nada. Lutou tanto para passar pela vida pegado a esses utensílios, que no final da vida teve que deixar os utensílios e passou sem ganhar nada. É isso. Quem quiser salvar a sua vida, essa vida estreita, vai perder. Agora, quem entender que está passando pela vida para usar esses instrumentos, gastá-los em serviço no bem, vai perdê-los no final, mas em recompensa vai ganhar a vida verdadeira. Então é isso que ele quis dizer. Então, Jesus não aludia à vida universal, mas à vida estreita de expressões caprichosas. Tanto assim que o mestre se refere à sua vida e não à nossa vida. Enquanto a criatura deseja salvar caprichos criminosos, perderá a oportunidade de elevar-se aos domínios da sublimação espiritual. Exatamente o que a Flávia comentou. Se eu quiser entrar na jornada com Cristo, que é o templo em si, apegado a esses elementos, porque eu tinha tais posses, porque eu tinha tais condecorações, porque eu tinha tais comodidades, se eu estiver apegado a isso no serviço por Jesus, eu não passo os primeiros passos. Eu posso até seguir até o final, mas sem edificação verdadeira. Quase sempre edificamos criações menos dignas no processo evolutivo e erigimos barreiras entre nós e a inspiração superior. A mensagem divina flui incessantemente para os nossos corações, mas numerosos companheiros estão procurando defender certas construções indesejáveis nos caminhos da viciação, do dinheiro, da sexualidade. Estão ali apegados aos seus instrumentos do tempo, sem extraírem a mensagem divina de tudo isso. Todavia, enquanto perdure semelhante atitude mental, é impossível que o homem se identifique com a plenitude da vida eterna. Estará comprando objetos materiais e vendendo-os nos mercados inferiores aos cambistas, os vendedores de compras, amarrando o coração para desamarrá-lo depois, em grandes padecimentos na esfera das afeições desviadas. Aguilhoado às ilusões venenosas, onde se compraz em viver temporariamente, é um seixo arestoso, ou seja, uma pedra, pontiaguda, nas estradas terrestres. Mas quando delibera afeiçoar-se à consciência universalista de Jesus, o homem é a estrela que conquistou as vastidões do céu. Então, resumidamente, o que significa não consentia que transportasse um utensílio através do tempo? Se pudéssemos resumir, condensar. O Cristo trazido para dentro, na forma da luz do Evangelho,
começa a trazer o ditame à consciência. Não passe pela vida sem ver o seu caráter sagrado em cada ocasião. Não passe pela vida excessivamente apegado aos vasos, aos utensílios, aos instrumentos e esquecido da finalidade que trouxe de volta a esse tempo, a essa jornada. Não deixe a vida passar simplesmente sem que você passe por ela com consciência e com lucidez. Viver em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Como já dizia um sábio, né? Não é o tempo, ou não deveria ser o tempo que passa por nós. Nós é quem precisamos passar pelo tempo. Qual é a diferença? Quem possui E é uma questão de consciência, né? Se o tempo passa por mim, eu ainda não tenho ascendência e controle sobre o tempo. Eu ainda não fiz do tempo um aliado, um instrumento útil. É o tempo que passa e leva, toma de mim o que eu considerava mais valioso. Agora, quando eu passo pelo tempo, eu que dou significado ao tempo. Eu é que uso o tempo a meu serviço. Eu é que me faço senhor do tempo, colocando a serviço da eternidade. Por isso Paulo dizia assim: aquele que faz caso do tempo, para o Senhor o faz. Aquele que faz caso do tempo, para o Senhor o faz. Guimarães Rosa. Chega sempre um momento na vida da gente em que o único dever será lutar ferozmente por introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Isso é passar pelo tempo, não deixar o tempo simplesmente passar por nós. Isso é passar pela vida e não deixar que a vida simplesmente passe por nós. Isso é passar pelo templo, vendo ou enxergando, e não simplesmente passar como quem não vê a sacralidade, a grandiosidade de tudo aquilo que nos envolve. Quiser ser bom, um dia seremos convidados a criar ou ajudar a criação de um planeta. Vai ter sentido se querer ter alguma coisa naquele planeta? Nós vamos estar num nível que não faz o menor sentido. E aquilo vai ser criação para que seja usado no crescimento de alguns. Imagina, de bilhões de espíritos. E olha que, como é bonito isso, né, Alberto, que se levantou, porque o esmero a que Jesus e os seus ministros se dedicaram na construção disso. Assim, colocar o belo em tudo, tornar tudo realmente sagrado, e o belo é parte da exaltação do que é sagrado. Então, não vamos fazer uma casa qualquer, vamos fazer algo que seja bonito. Para espíritos saindo da primitividade, expiação e prova, vamos fazer algo que é maravilhoso como o nosso planeta. Não sei quem já teve a ocasião de ver aquela série da BBC chamada Earth. Tem uma outra também chamada Planeta Terra, mesmo, na tradução para o português. Que é uma coisa maravilhosa, assim, né? Você vê, tem uns que eles fazem assim por ambientes, mares, florestas, montanhas, etc. Já tem o volume 1 e o volume 2, né? É uma coisa sublime. E aí você pensa, puxa vida, um planeta de expiação e provas, cara. Assim, da escala dos menores. E já é assim. Então, não deixemos de ver na Terra um Éden em pleno céu. Então é isso por hoje. Estejamos atentos à nossa passagem pelo tempo, seja no espaço, seja no tempo. E que o Senhor nos ampare aí no estudo que faremos na semana seguinte, avançando aqui para o versículo 17. Agradecendo mais uma vez pela presença e participação de todos, rogando ao Senhor que nos abençoe mais uma semana. Até a semana que vem.